Olá, meus amigos, despertando a consciência no ar. É, Nossa saga é tratar sempre dos assuntos relacionados com a, a saúde e a espiritualidade. Então, a nossa visão da vida, nossa visão do mundo, nossa visão da saúde, nossa visão da espiritualidade. Aqui a gente vai colocando para vocês as nossas ideias, esperando que vocês compartilhem conosco. Aqui já temos, já estou vendo aqui Vera Lúcia Machado Soares. Boa noite, Vera Lúcia. Seja bem-vinda. Zélia Graça também já está aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Zelinha. Deus te abençoe. Abençoe a todos nós. E vamos seguir em frente com o nosso estudo de hoje. Como eu coloquei aí no grupo, eu não sei se vocês acompanharam, né? Sinara Arruda também está aí conosco, Elane, espero que você esteja melhor, Elane, tenha melhorado aí, esteja já saindo da sua detox, da sua posição de detox, porque a gente começa a fazer tratamento e começa a tirar os elementos que são negativos, né? E a reposição dos nutrientes adequados vão empurrando para fora aquelas coisas que estão atrapalhando que esses nutrientes funcionassem. E aí, o que acontece? A saída desses elementos negativos, desses tóxicos, né, que nós estamos ingerindo todo dia, porque, infelizmente, nós vamos adquirindo através da própria respiração, do próprio contato, da alimentação, tudo que vem de fora para dentro, a gente acaba se intoxicando determinados canais da nossa fisiologia. E é preciso limpar isso, é preciso retirar esses elementos. E aí, na hora que isso sai, faz uma confusão danada. Vamos lá, Janete. Janete está conosco também, que bom. Janete tem algum tempo que não tem oportunidade de aparecer por aqui, né, ao vivo. Então, a gente fica feliz quando a pessoa retorna, consegue retornar. Uma boa noite para todos. Vamos hoje trabalhar um tema que é um tema que eu já trabalhei em outros momentos, mas agora a gente vai reportar ele aqui, porque é um tema muito interessante, que é o tema das necessidades humanas, né? Então, nós vamos trabalhar hoje as necessidades humanas. Quais são as verdadeiras necessidades humanas, né? Porque há coisas que são indispensáveis, há coisas que são necessárias, há coisas que são desejáveis, há coisas que são supérfluas, né? Então, a gente precisa saber discernir, né, essas coisas aí. A Marieta está aí também. Marieta Simões, seja bem-vinda, querida. Então, tá aí Marieta, Janete, Elane, Sinara, Zélia, Vera Lúcia. Só tem moça aqui. Aqui, cadê os rapazes? Os rapazes, tem uma porção de rapazes que assistem essa live, mas eles são meio assustadiços, eles não gostam de botar o nome aí, não sei por quê, né? Sei lá, mas tudo bem. Eu tendo vocês já está ótimo. Eu fico lembrando aqui, sem nenhuma analogia, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa muito pé no chão, mas Jesus andava só com as mulheres, né? Vocês acompanham o Evangelho, vão ver que tinha os apóstolos, né? Que eram aqueles já dos homens, né? A maioria, mas os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores foram as mulheres, né? Maria de Madalena, a sua mãe Maria de Nazaré, e uma porção de outras, Marta, que é irmã de Lázaro, né? E, enfim, é uma coisa muito interessante isso.
A Graziela está aí, Graziela Freitas. Ô, Graziela, bom te ver também aqui conosco. Venha sempre, venha sempre fazer parte aqui desse grupo de moças, belas moças que estão todas aqui sempre conosco. Estou olhando por cima aqui porque o nome está aparecendo lá atrás, eu tenho que olhar lá atrás. Então, uma boa noite para todas vocês e para os demais que estão aí assistindo que não estão com o nome impresso aqui, né? Camila, mãe de Arthur, também está aí. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Jesus nos abençoe a todos, abençoe você, seu filho, todos nós, que nós possamos estar bem. Pois é, Graciela, com certeza, estamos... Venha sempre, que será sempre um prazer estar com vocês aqui. Então, o nosso tema hoje vai ser necessidades humanas. Eu vou pedir para o nosso gerente aqui, para o maestro da orquestra, eu sou só um instrumentista, eu fico aqui tocando aqui tocando o bumbo aqui. Então, eu peço para o maestro botar aqui as coisas aqui. Então, ele já botou aqui as necessidades humanas, o título. Esse é o título, pai. Isso aqui nós vamos ver, na realidade, os vícios e as virtudes, que nós já começamos a estudar na semana passada. Não sei se vocês estão lembrados que a gente começou a estudar vícios e virtudes. Então, a gente vai ver que nessa saga, né, as necessidades humanas, desde o princípio, quando o ser espiritual foi criado, né, o homem desconhecia a sua própria realidade. Então, eu peço, pode passar o primeiro aí, Carlão. Então, o homem desconhecia a sua própria realidade e a realidade do seu redor. É isso que a gente aqui, o que a gente faz aqui? A gente aqui está buscando entender, né? Começando do começo, né? Começando do começo. Então, o que é começando do começo, né? O que é começando do começo? É ver que a transpessoalidade, quer dizer, o que é transpessoalidade? Transpessoalidade, meus amigos, é você colocar a psicologia, que é uma das ciências mais importantes da vida, numa condição, né, em que há uma experiência, segundo Walsh e Vaughan, que pode definir-se como sendo uma experiência na qual o senso de identidade do eu, quer dizer, a identidade da própria pessoa, ela ultrapassa o indivíduo, né? Então é por isso que é transpessoal, vai além do pessoal, né? E aí com isso pode, vamos dizer assim, atender aspectos da humanidade, da vida, da psique, do cosmo, do próprio universo no qual nós vivemos. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vai chamar a atenção no seu livro Ser Consciente, ela chama exatamente essa psicologia de transpessoal de quarta força. Por quê? Porque ela faz alusão a uma gradação evolutiva das práticas psicológicas. A primeira prática que começa é com a neurologia, que o Freud modificou. Ele era neurologista e ele criou a psicanálise, né? Criou a psicanálise começando a basear tudo na neurologia. Então, primeiro é psicanálise, depois vem a psicologia analítica, quer dizer, a psicologia de base analítica, que tem Jung como seu precursor. Depois temos a psicologia humanista. Isso já foi depois da Segunda Grande Guerra, a necessidade que as pessoas tinham de ajuda, de apoio. As pessoas perderam seus arrimos de família, perderam seus filhos. As pessoas ficaram muito perdidas, perderam seus bens, na Europa principalmente. Houve uma destruição muito grande.
E aí precisou-se fazer uma psicologia mais de grupo, né? Mais, que foi chamada de psicologia humanística, né? Só é chamada terceira força. Então, a primeira força é a psicanálise, a segunda é a psicologia analítica, a terceira, a psicologia humanística, que é essa do grupal, dos grupos, né? A quarta força, a quarta psicologia, e a quarta força, que é essa que a gente está vendo hoje, é a transpessoal. Quer dizer, é uma psicologia, gente, que não fica presa só na parte material, que ultrapassa o nível material e vai para o nível espiritual. Porque, na realidade, eu vivo dizendo isso aqui, eu vou repetir mais uma vez, nós não somos matéria, nós somos um ser espiritual com incursões no mundo material, né? Então, essa visão é uma visão muito importante. Esse é o começo, por isso que ele começando do começo. Por quê? Porque para a gente entender o que é transpessoalidade, a gente tem que saber essa coisa histórica que começa com psicanálise, psicologia analítica, humanística e chegou na transpessoal. Hoje a gente não consegue mais fazer nada voltado para o equilíbrio da pessoa, para o equilíbrio da saúde, sem a gente se esforçar por entender que somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, né? Quando a gente fala ser espiritual, fala em coisa espiritual, da pessoa que a pessoa tem que viver com uma auréola na cabeça, assim, igual um santo maravilhoso. Não tem nada disso, gente. Nós somos seres humanos, estamos no mundo e temos que viver nesse mundo que Deus nos concedeu. E é esse mundo que Deus nos concedeu que é o elemento mais importante para a nossa vida, porque é ele que vai nos facultar a possibilidade de crescermos espiritualmente e podermos nos apropriar é, das coisas mais fantásticas que a vida espiritual tem para nos oferecer. Então, esse é o começo começando pelo começo. Nós vamos ver agora que um dos psicólogos mais importantes da psicologia transpessoal foi Maslow, né? O Maslow, ele foi o cara que criou a psicologia transpessoal, praticamente, né? Então, ele vai dizer que a necessidade humana, ela parte de um princípio que é muito importante, que começa as bases mais importantes das necessidades humanas. Quais são essas necessidades? Realização pessoal, a pessoa se sentir realizada, a pessoa se sentir estimada, amada. É muito ruim a pessoa não se sentir amada, se sentir desprezada, se sentir abandonada, se sentir largada. É muito ruim, a pessoa se sente mal, a pessoa precisa da estima. Além da estima, que a estima é uma coisa mais basal, nós temos uma coisa mais profunda, que é o amor e o relacionamento, que é um grau mais avançado. À medida que a gente vai descendo aqui, estou começando da realização pessoal e estou indo de cima para baixo, agora amor e relacionamento, depois é a segurança, depois é a parte fisiológica. Na realidade, a gente teria que começar de baixo para cima, porque a parte fisiológica, por exemplo, respiração, a comida, a água, o sexo, né, o sono, o equilíbrio orgânico, que a gente chama de homeostase, a parte de excreção, a parte de absorção dos raios ultravioleta, dos raios cósmicos que nós absorvemos todos os dias. Tudo isso é base de tudo. Se a gente não tiver respiração, se a gente encarnar, nasceu a criança, não respirou, morreu. Tem que respirar. Então, respirar é preciso. Eu tenho uma palestra que o título é essa: respirar é preciso. É preciso primeiro respirar. Depois é preciso comer. Se a pessoa não come, morre. Beber água também. Sexo faz parte da vida. O sexo não é só a reprodução, manutenção da espécie, é também o prazer do sexo. O sono, que é necessário para o corpo físico, que a alma não dorme. Quem dorme é o corpo físico. E o equilíbrio, que é a saúde, né?
com a absorção dos elementos necessários e a excreção. Depois vem a segurança. Para você tem toda essa coisa básica. Você pega uma criança, dá só comida, água e tal para ela, não dá carinho, não dá segurança, ela se sente insegura, com medo, agredida, perseguida, mal cuidada, maltratada, ela vai ficar doente. Doente fisicamente e doente psiquicamente. Então, a segurança do corpo, a pessoa ter o salário, ter um recurso financeiro, né? A pessoa ter recursos amoedados de qualquer sorte, ter uma casa para morar, né? Poder ter uma cama para deitar, e os recursos da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Quer dizer, a pessoa tem alguma coisa de seu para dizer assim, não, se eu precisar, de repente, eu me posso lançar a mão disso aqui. Isso é fundamental. Depois vai subir, isso aqui vocês estão vendo que é uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Vai de baixo para cima, aí vai ficando, a pirâmide vai ficando mais fininha e as coisas vão ficando mais para o lado espiritual, né? Depois vem o amor e o relacionamento, a amizade, família, a intimidade sexual, tudo isso é necessário, importante de haver. Aí depois vamos mais para cima, vamos para a estima. O que é? A estima é em quê? O que é a estima? É a estima de alguém por nós? Não. Primeiro é a autoestima, a pessoa tem que ter estima por si mesma. Se a pessoa não tem estima por ela própria, autoestima, a pessoa se acreditar em si mesma, se ela não acredita nela mesma, quem vai acreditar? Confiança, a capacidade de conquistar as coisas, entender que é possível, tudo que você quiser, você pode conseguir. A pessoa, às vezes falo isso, mas não acredito nisso. Pode acreditar, porque tudo que a gente pensar e quiser, né? Jesus usa uma expressão muito interessante nesse aspecto, que ele diz assim, tudo que pedis na prece, tendes fé, tendes confiança que obtereis. A gente, o trabalho, o esforço que fazemos para executar o nosso trabalho, para acordar de manhã, sair para trabalhar, levantar os recursos para a nossa sobrevivência, isso já mostra para a gente a capacidade que temos de, vamos dizer, uma forma de oração, porque o trabalho é uma oração. Então, a pessoa conquistar as coisas, ter respeito, o respeito das outras pessoas, não ser desrespeitado, e respeitar as outras pessoas. Então, respeitar e ser respeitado. Isso é a parte da estima. Então, já vimos a fisiologia, a segurança, o amor e o relacionamento, a estima, e vamos então para o último pilar lá em cima, que é a realização pessoal. Realização pessoal. Então, como é que a pessoa se realiza pessoalmente? Através da sua moralidade, da sua... Muita gente tem puritanismo e acha que isso é moralidade. Puritanismo é aquele negócio que o cara é ascético, o cara não me toque, cheio de não me toques. Isso não é moralidade, isso é outra coisa, isso é puritanismo. A moralidade é um comportamento equilibrado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A criatividade, a capacidade de estar sempre construindo alguma coisa nova, a espontaneidade, ser uma pessoa transparente, não ser uma pessoa que vive se escondendo, que vive jogando com pau de dois bicos, ter uma cara só, isso é muito importante. Espontaneidade. A inteligência, desenvolver a inteligência, estudar, ler, aproveitar, para poder aumentar a sua capacidade de solucionar problemas, que é a inteligência pode ser definida como a capacidade de solucionar problemas. E a ausência de preconceito, não ter preconceito com nada, com ninguém, né? Nem religioso, nem filosófico, nem científico, nem político, não tem preconceito. Aceita, todo mundo tem direito de pensar o que quiser. Então a gente tem que ter direito, que a gente gosta de pensar o que a gente quiser, tem que respeitar o direito do outro também de respeitar
o direito de cada um. Chegou aqui agora a nossa querida Maria das Graças Santos, né? Maria das Graças Cunha Santos. Seja bem-vinda, Graça. A Graça chegou aqui também. A Graça está sempre aqui, ela não falta. Eu não me lembro de ter visto ela faltar um dia aqui. Então, essa ausência de preconceito é muito importante. E, finalmente, aceitar os fatos. Muita gente, a gente às vezes tem um problema, por exemplo, com a morte. Porque vai morrer, não sei o quê, que coisa. Não fala nisso, não fala desse negócio de morrer. Gente, porque nós estamos apegados ao corpo. Nós não temos que nos ficar apegados a coisa nenhuma. E a aceitação dos fatos, né? A morte do corpo físico é um fato que vai ocorrer para todo mundo. Não adianta a gente fugir disso. Então, aceitar os fatos, aceitar as realidades da vida como elas são, como um fato natural. Ninguém vai sofrer, ninguém vai. Não dói, morrer não dói. Mas isso a gente vai discutir no outro dia. Então, a gente está vendo aqui, nesse diapositivo do Maslow, né, esses 5 elementos, que é a parte fisiológica, a parte instintiva, a parte da segurança, uma parte ligada com a parte material, o amor e o relacionamento, que é uma coisa da emoção, a estima, que é uma coisa da moralidade, e a realização pessoal, que inclui tudo, inclui a parte material, a parte espiritual, a parte emocional, né? Então, esse é uma coisa muito interessante, esse jogo de coisas. Vamos ver adiante que nós temos uma trindade na vida. A trindade na nossa vida é uma coisa que é trina. O que trindade é essa? Ela consta lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, do livro do Allan Kardec, que é Deus, Espírito e Matéria. São as 3 coisas fundamentais da vida. Deus, que é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema. O Espírito, que é o ser inteligente do universo. E a matéria, que é o elemento sobre o qual o espírito age para poder evoluir, para poder avançar. Sem a matéria, o espírito não pode evoluir. Por isso que a necessidade da gente reencarnar aqui na Terra. Senão a gente não precisaria reencarnar na Terra. A gente já tem que passar por esse momento aqui, essa dificuldade que é estar vivo aqui na Terra, por a questão que vale a pena para nós, que está nessa pergunta 27, que fala dos princípios básicos da vida, que é Deus, o ser espiritual, que somos nós, e a matéria que cerca todo o nosso meio ambiente. Não só aqui na Terra, mas em todos os lugares, em todas as latitudes, né? Então, fora da Terra também. Chegou agora aqui Dona Eleni Pio também. Essa senhora também de vez em quando está aqui, ela vem sempre. Não sei se ela assiste tudo, mas ela sempre vem por aqui, dá boa noite, diz que chegou e tal. Boa noite para todo mundo, para ela também. Então, vamos então ver que nós temos, além desses elementos, né, nós temos, nessa trindade, nós temos aquilo que fez, que é o que rodeia todos nós. Nós estamos cercados por um mar de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são os fluidos que estão em torno de nós. Então, o fluido universal, chamado fluido universal, que é o elemento formador da matéria, a Helene diz que é o venho sempre. Aí, deu boa noite para o Carlão, não deu boa noite para mim, sempre assim, né? Para mim, ela não dá boa noite, não. Dá boa noite a todos. Eu estou incluído no todos aí. Eu estou incluído no todos. Então, o fluido universal, a ciência tem pesquisado uma tal de matéria escura, que é talvez esse elemento, porque não existe nada vazio no universo. Todos os espaços estão ocupados. E tem uma matéria, tal de matéria escura, que a ciência ainda não sabe bem o que é essa matéria escura, mas ela não sabe bem o que é essa matéria escura,
mas é o fluido universal, que a ciência ainda vai descobrir com esse nome. E temos o fluido vital. O que é o fluido vital? O fluido vital é uma transformação do fluido universal, que é o elemento intermediário que está em nós. Nós vamos ver adiante aqui que nós somos três em um, né? Somos matéria, somos corpo espiritual e espírito. E esse fluido vital está na parte do espírito, né? Está na parte do espírito. Aqui deu um tilt aqui no meu sistema aqui. Espera aí que eu vou acertar isso. Tá, voltou. Então a gente tem que ter um fluido vital que faz o elemento intermediário que atende às nossas necessidades que faz, vamos dizer assim, cria um limite entre o corpo e o espírito, né? Uma coisa e outra, né? Então então nós vamos ver agora que a, a criação do céu e da terra. Então, no livro A Gênese, que é o livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, é um livro chamado Gênese. A Bíblia tem, lá no Velho Testamento, tem basicamente 5 livros, né? Então, vamos falar de 3. Gênesis, Êxodos e Números, né? Tem o Deuteronômio também, que é o 4, né? E tem o Êxodos. Então, são 5 livros, né? O Pentateuco bíblico. Então, no primeiro livro, está lá 1:1, quer dizer, capítulo 1, versículo 1. Está escrito lá: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois nós vamos ver que não foi Deus que criou. Deus não... Isso aqui é tão pequenininha, a nossa terra aqui, nosso planetinha, é tão mínimo, que não precisou Deus vir aqui para criar a nossa terra. Ele mandou os engenheiros siderais. Depois nós vamos ver, mas isso não vem ao caso agora, é uma filigrana de conhecimento que não vale a pena. Então vamos aceitar que a Gênesis está certa aqui, e Deus criou os céus e a terra. E foi Ele que criou, realmente, através dos seus emissários, mas foi Ele que criou. E no 1:3, no versículo 3, disse Deus: faça-se a luz. E foi um ato de vontade do Criador. Então, quando Deus disse, faça-se a luz se fez, né? Deus disse, fiat lux, e a luz se fez, né? A seguir, temos os dias da criação, que são 6 dias ao todo. A criação dos seres vivos, dos vegetais, dos animais, com a criação do homem no derradeiro dia. No último dia, Deus criou o homem. Então, na realidade, Deus criou o homem 2 vezes. Então, vamos ver isso, que é uma coisa super interessante da gente avaliar, né? Então nós vamos ver, por exemplo, vamos para outro diapositivo, outra tela, que do princípio está escrito assim, isso é João, já é no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar, do ponto de vista hermenêutico, o evangelista João, ele vai afirmar que o princípio está na comunicação, nós vamos nos comunicar. E vai dizer que o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Daí podemos inferir que a nossa primeira necessidade, a primeira necessidade que temos é Deus, né? Nossa primeira necessidade, por ser Ele o Verbo, quer dizer, consoante ao texto. E vamos inferir daí disso que a comunicação, ou seja, o verbo, né, é também uma necessidade, precisamos falar. Por isso que o homem fala, né? Uma necessidade atendendo ao sentido gregário do ser humano, quer dizer, a capacidade que temos de viver uns agregados aos outros, né? Então, nós vamos ver, né, que a criação, por exemplo, na mitologia grega, é incomparável e insuperável, é lindo, é uma coisa bonita, é até poético. Porque em termos de criatividade poética não tem nada igual, né? E é também uma visão também filosófica
em que eles vão falar que Gaia é o nome que o grego dá para a Terra é Gaia. Ela vai criar Urano. Quem era Urano? Urano era o céu. Mas ela cria o céu sem o princípio masculino. Ela cria uma criação assexuada. No entanto, Urano e Gaia vivem numa constante ligação física e espiritual, gerando uma porção de filhos abundantes. Essa é uma teogonia, né, chamada criação mitológica grega, e dizem que Gaia, a Terra, né, e o Urano, que era o céu, viviam numa cópula, numa relação sexual permanente e só gerando filhos. Uma visão de desenvolvimento e crescimento da capacidade criativa. Eu acho poético, maravilhoso, lindo isso, muito, muito, muito bacana, muito, muito, muito assim, vamos dizer, muito fantástico essa ideia, né? Então, nós vamos adiante, então, aí nas nossas telas, e ver que a poesia, poeses, né? Poeses da mitologia grega, né? Por que estão chamando de poeses? Poeses porque a palavra poeses quer dizer criação, criar. Então, Urano e Gaia vivem numa união conjugal permanente, têm muitos filhos, e Urano mantém a prole que vai sendo produzida enterrada nas profundezas. O que a história da grega de conta? Que o Urano comia os filhos, né? Os filhos eram todos. Ele comia os filhos. Até que um dia, um filho dele chamado Cronos é o nome que é dado para o tempo, né? Ele se revolta e à noite, o que ele faz? Castra o pai. Castra o pai e liberta os irmãos. Como que liberta os irmãos se eles tinham sido devorados pelo pai? Mas eles estavam vivos dentro da barriga, estavam no céu, né, no Urano. E aí o Urano vomita os filhos, e aí os filhos voltam. E as gotas de sangue da castração que o Cronos fez no Urano, né, no pai, fecunda a terra e dá origem às fúrias. E o conteúdo espermático, né, o esperma vai ser atirado ao mar e forma uma espuma, da onde nasce a deusa da beleza, Afrodite, ou Vênus para os romanos. Oh, que coisa linda! Isso é uma poesia. Quer dizer, a criação do mundo é uma coisa tão maravilhosa, tão bonita, tão linda, tanto na Bíblia quanto na mitologia grega, na teogonia, né, greco-romana. É de uma beleza, de uma poesia, de uma criatividade maravilhosa, uma coisa assim que não tem nem explicação. Bom, então se você for ver a Torá, o que é a Torá? A Torá é a visão, né, do livro do Velho Testamento dada pelo povo judeu, que foi quem os criou, quem criou isso na realidade. Nós temos a criação do homem em 2 momentos, como eu falei lá no começo. No 6º dia, que eu já falei, né? Depois que tinha chovido, que apareceu o vegetal verde. E aí apareceu o paraíso, apareceu o Éden, o Jardim das Delícias. Né? O Jardim das Delícias, ou seja, o mundo perfeito. Essa é uma ideia de que o mundo foi criado perfeito, o homem foi criado perfeito, e o homem decaiu pelo pecado e se transformou num homem pecaminoso. Isso não é uma verdadeira história. A história não é verdadeira. Essa é uma ilusão que tem, vamos dizer assim, tomado conta, da qual o homem tem se apropriado e tem tomado conta do pensamento do mundo como um todo. E isso não é verdade, não é bem assim. O homem foi criado simples e ignorante, foi criado sem sabedoria, e está ainda em desenvolvimento, está em desenvolvimento. O homem não é pecaminoso, não pecou, não teve pecado, não tem pecado algum. Apenas tem em construção, falta de construção, está em fase de construção. Então,
essa ideia do mundo perfeito é uma metáfora da criação do princípio espiritual. E lá a primeira criação do homem, que é a criação do sexto dia, é a criação espiritual. E depois, quando Deus cria o Adão, lá no Éden, que é muito depois do sexto dia, ele cria outra vez o homem, cria o Adão. Aí é o princípio material. Por quê? Porque o princípio espiritual precisa do material para habitar. Então, na primeira criação ainda não tinha chovido, portanto não havia aparição dos vegetais clorofilados, indispensável ao ciclo do carbono e do oxigênio, ou seja, a manutenção da vida na matéria. A Bíblia fala, é um livro de ciência, só que escrito de uma maneira, se a pessoa não souber interpretar, ela fica um pouco muito atrapalhada, né? Bastante atrapalhada, né? Então, vamos ver adiante o que é o mundo perfeito. Vamos passar outro para a gente ver isso. Então, o mundo perfeito, nesse mundo perfeito, o paraíso bíblico é o espaço que as doutrinas chamadas heteronômicas. O que é heteronômico? Heteronômico quer dizer que tem várias ideias juntadas para fazer o seu corpo de doutrina. Elas criaram esse mundo perfeito para a vida do homem gerado perfeito, pelo Deus também perfeito, mas que tendo errado o seu alvo, ou seja, tenha cometido o pecado, a palavra peccatum, que vem do latim, e quer dizer erro do alvo. Pecado não é fazer o mal, fazer coisa errada, não é isso. Pecado é errar o alvo. O alvo teria sido errado. E num ato de desobediência, né, isso é só essas doutrinas heteronômicas que dizem, o homem foi tirado dali e teve que sair a fim de purgar a falta que ele tinha cometido, né? Eu não sei que falta foi essa. Bom, então esse mundo, vamos voltar lá, esse mundo perfeito, esse mundo perfeito, o homem vai, nessa condição, viver em um espaço onde terá que buscar o seu próprio sustento, a sua própria manutenção, a defesa, a proteção, sem os cuidados do pai, que não era o pai, que era também pode ser mãe. Deus, eu não sei se Deus é pai. Será que Deus é pai? Ou será que Deus é mãe? Eu acho que Deus está mais para mãe do que para pai, né? A mãe generosa, pai generoso, e que eu mantinha ali naquela situação, porque o homem era simples e ignorante, não sabia nada. Nós estávamos na fase animal. Até ali, o homem não se preocupava com nada, não se preocupava nem com a sua nudez, com coisa nenhuma. Vivia numa situação muito tranquila, muito, muito boa, muito sem problema algum. Então, a gente tinha essa situação. Essa ideia é uma ideia heteronômica. Essa ideia heteronômica não é verdadeira, é uma ideia que está perpassando a maioria das religiões que tem no mundo. E por isso a religião tem feito muito mais mal às pessoas do que bem. E eu não estou aqui dizendo que religião não é bom, religião é uma coisa maravilhosa. Mas ela é maravilhosa no sentido que ela faça o religamento do homem com o Criador. Na medida que isso não existe, a gente não fica equilibrado. Devido a esses pequenos problemas que estão havendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar, vou passar mais 3 telas aqui para vocês, vou discutir isso, vou falar sobre a consciência, com a formação da consciência, e a gente vai dar continuidade desse tema na próxima sexta-feira, né? Eu peço muita desculpa. Então, nós vamos ver aqui que é próxima tela, ela vai falar de um livro fantástico chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro, ele explica lá que a dor é uma ferramenta para o desenvolvimento da consciência. Muita gente diz assim, mas a dor é sofrimento. Dor não é sofrimento, gente. A dor é necessária para que a gente
aprenda a resolver problema, para desenvolver inteligência, né? Se desde as primeiras estadas na Terra, quer dizer, o homem vai reencarnar várias vezes aqui na Terra, a alma estivesse livre de males, ela ficaria inerte, passiva, ignorante, sem saber fazer nada. E ignoraria as coisas profundas e as forças morais que existem na sua intimidade. Está lá na página 381 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do grande filósofo francês Leon Denis, né? Que quem quiser ler esse livro é um calhamaço, mas vale a pena. Tem umas 500 páginas, 400 e tantas, mas é um livro de filosofia de altíssimo coturno. Muito pouco lido, muito pouco estudado, mas muito fantástico nas suas concepções. Então, desses textos que o Denis escreveu, a gente pode retirar que a dor é uma coisa muito necessária e não tem como fugir dela. Ela é inexorável. Dói para nascer o siso, dói quando a gente está a criancinha que vai para a escola, dói quando a gente já crescendo, tem uma dor na perna, uma doença chamada síndrome de Osgood-Schlatter, que dá uma dor terrível nas pernas. As crianças reclamam muito que às vezes o osso cresce mais rápido que o músculo, ou o músculo cresce mais rápido que o osso, e dá um estiramento ali na junta, a criança fica com dor, é muito ruim. Uma perna cresce mais que a outra, a criança começa a cair, trombar. Gente, o crescimento, o desenvolvimento é sempre com dor. Mas se a pessoa aceita a dor e segue em frente, não tem sofrimento nenhum, nada de sofrimento, né? O sofrimento nasce quando a gente briga com a dor. Brigou com a dor, aí começa o sofrimento. A dor é para ser aceitada e ser dominada, controlada. Aí está tudo bem. Então, a gente vai ver que a dor é necessária, mas é inexorável, mas que o sofrimento é opcional. E ocorre quando não há resignação, quando não há aceitação, quando a pessoa começa a ficar rebelde. A rebeldia é que leva ao sofrimento. Quando a gente não compreende a causa da dor e se revolta contra ela, aí se estabelece um sentimento chamado rebeldia, que é terrível porque faz muito mal para a criatura. Vamos ver ainda dor e sofrimento, né? Aí numa outra tela, pode passar outra, porque tá lá no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, Destino e da Dor, que a sanção, quer dizer, a escolha entre o bem e o mal está na consciência da pessoa, a pessoa que vai escolher se ela quer praticar o mal ou se ela quer praticar o bem. E ali, esse ato de bem ou de mal vai ficar registrado na consciência da pessoa minuciosamente. E ali estão todos os atos que a pessoa pratica, tá, suas palavras, tudo. E mais cedo ou mais tarde vai se criar ali, vai se erigir um juiz muito severo, que é a consciência, para aquela pessoa que se sente culpada. Por isso que a gente não tem que se sentir culpado de nada. A gente tem, assim, eu não sou culpado, eu sou responsável. Eu vou assumir o que fiz. Mas não sou culpado, né? E a pessoa sempre acaba de ouvir essa consciência, essa voz que cria sentenças pesadas contra a própria pessoa, a pessoa acaba ouvindo. E às vezes, se ela não aceita bem isso, ela vai ter depressão, ela vai ter mau estado geral, vai se desequilibrar e vai ficar doente, né? Então isso é muito importante. Vamos ver agora aqui a consciência. A consciência, gente, o que é a consciência? A consciência, o que é o Leon Denis vai dizer lá na obra dele, nessa obra que eu estou citando aqui. O Leon Denis vai dizer que a consciência é a reunião das experiências ao longo das encarnações. Quando, à medida que você vai aprendendo, vai sofrendo, vai passando por essas situações,
você vai desenvolvendo a consciência. E ela vai ter três elementos. Um é a parte da sensação, é o sensório, aquilo que você sente na pele. Outra coisa é o critério que você cria, a capacidade de julgamento, ou também chamado de cognição, que é dado pela inteligência. Você percebe as coisas, sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. E o terceiro elemento, que é o subliminar. Subliminar quer dizer uma coisa que fica lá embaixo, lá no fundo aqui, por isso eu botei essa representação, que é esse iceberg, que tem uma partezinha lá em cima, uma beirada em cima, uma beiradinha em cima lá, que é o que aparece, que parece que é uma pedra só ali. Mas embaixo da água tem uma pedra muito maior, muito mais pesada, que é as nossas coisas inconscientes, que é exatamente o conteúdo que nós fomos absorvendo com o passar do tempo, que nós fomos guardando dentro do nosso ser. E que a gente deveria utilizar isso para evoluir cada vez mais. A gente nem sempre faz isso. Então, nós vamos parar aqui nessa nossa discussão de hoje e voltamos com vocês com esse mesmo tema. Carlão, anota aí que tem que voltar nesse mesmo tema aqui, nesse ponto que paramos aqui, para a gente poder discutir isso melhor, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí, meus amigos. Digo aí no chat se vocês entenderam bem o que eu falei aqui, se ficou complicado, se ficou difícil. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, acho que repetir isso aqui na sexta-feira, de uma outra leitura, porque eu tenho essa capacidade de fazer uma releitura do mesmo tema. E para que isso, porque eu acho que isso é muito importante, que isso fique muito claro, porque nosso canal chama-se Despertando a Consciência. E se a gente não souber o que é a consciência, como é que a gente vai despertar aquilo que a gente não sabe nem o que é? Não pode. Então, nós temos que trabalhar isso, vamos trabalhar, vamos ver isso aqui com mais detalhes, e eu prometo para vocês que hoje ficou aqui com essas alteraçõezinhas aqui, dando aqui o bloqueio de tela do celular, começando a entrar e apagando a imagem e tal. Essas coisas da internet, coisas da informática. A informática, quando a gente não tem muito domínio, eu não tenho esse domínio todo, eu acho que eu já faço bastante, mas é pouco. O muito nosso é muito pouco. Então a gente ainda até apanha aqui um pouco. Mas vocês são meus amigos, me entendem, e eu espero que isso que eu acabei de falar para vocês, esse tema, possa ser de utilidade para vocês, possa ajudar a compreensão das coisas. Isso serve para várias coisas da vida, não só para o nosso estudo aqui, mas para que a gente possa viver melhor, com mais alegria, com mais felicidade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais paz. Deus abençoe a todos nós e nos faça felizes. Digam aí no chat se vocês estão acompanhando bem, estão entendendo bem isso aí. Se não, se está muito pesado, está muito chato, muito difícil. Falem aí alguma coisa para mim, para me ajudar. Aí, por favor, tá? Fiquem na paz.